Estamos aqui na live, diretamente para o YouTube e também para o Instagram. Estamos aqui diretamente para falar de arquitetura. E nós vamos ter um tema muito bacana hoje, que é o tema 4 formas de aumentar sua produtividade na arquitetura. Então nós queremos ver se vocês já estão aí direto para que a gente possa começar essa live nos dois locais, YouTube e também no Instagram. Boa noite então, arquitetos e arquitetas do Brasil, da Angola, de Portugal, de todos os países de fala portuguesa, e eu tô aqui em Lisboa para falar de produtividade. Se não tivesse produtividade a minha empresa, talvez não pudesse estar aqui com vocês falando, né, e estudando em Lisboa e tendo essa oportunidade de ter tempo por ter uma empresa que é produtiva. Então, boa noite a todos. Estamos aqui através de uns pedidos dos arquitetos, né, na nossa corrente de lives, uma grande linha de lives, e vários arquitetos, vários colegas nos pediram para continuar com esse processo, e nós continuamos aqui e criamos The Arcs Up. Então nós vamos continuar com as sessões de live agora duplamente no Instagram e no YouTube, e nós vamos chamar essas lives de terça-feira de The Arcs Up, que são as lives que vão falar de empreendedorismo. E mais muito importante, é tirar as dúvidas de como viver da sua arquitetura e construir uma carreira de sucesso. Meu nome é Guilherme Takeda, eu sou arquiteto paisagista e urbanista e trabalho há 38 anos na área de projetos, na área empresarial. E nesse tempo tem muitas aulas na pós-graduação e na graduação que tinham muito esse objetivo de ser mais produtivo na nossa área. E muito disso nós vamos falar nesse tema dessa live, que é 4 formas de aumentar a sua produtividade já na arquitetura. E hoje estamos ao vivo, simultaneamente, nessa série de The Arcs Up, que foi criada para falar sobre empreendedorismo na arquitetura e ajudar arquitetos, designers, paisagistas a serem valorizados e reconhecidos na sua profissão. Aqui vamos falar de tudo que o arquiteto precisa saber, mas que infelizmente não se ensina na faculdade. Então já compartilhe essa live com seu amigo arquiteto que precisa saber todas essas questões importantes para nosso sucesso dentro da nossa carreira e aumentar a produtividade na arquitetura. Então, primeiro nós vamos falar o que é produtividade, pessoal. Por que ter produtividade? Simplesmente é muito fácil, é para ganhar tempo, tempo de qualidade, tempo para a sua vida, tempo para a sua família, para os seus amigos, tempo para você poder usufruir aquilo que é o seu rendimento da sua arquitetura. Então, produtividade é fundamental para que a gente não precise fazer aquilo que nós fazíamos na faculdade, que era virar noite, é estar sempre estressado, não dormir e não ter qualidade de vida. E isso é fundamental. A nossa empresa sempre primou por isso, não só para a diretoria, mas também para todos os colaboradores, e nós fechamos a nossa empresa às 18 horas. Isso mesmo. Desde a nossa fundação, há 30 anos, né, há 33 anos, nós fechamos a empresa às 18 horas, porque a gente acredita e defende que a produtividade é importante no horário de trabalho e que a gente deve ter descanso. Então, e quais os pontos que os arquitetos têm mais dificuldade em relação à produtividade que impedem de viver da sua arquitetura? Uma é a falta de planejamento, né? O arquiteto não tem processo, não aplica a gestão, né, no seu processo, não planeja, e por isso ele sempre está apagando fogo. Esse é um grande problema dos arquitetos. O outro é o gerenciamento, né? Além de não fazer um planejamento prévio, que é fundamental para nós termos qualidade no nosso desenvolvimento de projeto, é gerenciar, é ver a cada momento como está a situação do projeto. E na ânsia de atender os seus clientes, muitas vezes nós pecamos por avançarmos em algumas áreas e sem a gente ter todas as informações, isso recriando
retrabalhos do nosso trabalho. Então, boas-vindas aí a Jéssica, bacana a Jéssica, a Silvia está aqui, o Milton, a Jerusa, né? Todos vocês aqui na nossa live, e dessa vez simultânea, não só no YouTube, mas também no Instagram. Vamos lá, então, quais são os outros pontos que os arquitetos pecam, né, na questão da sua produtividade? A falta de comunicação, isso mesmo. Um dos pontos que faz mais nós perdemos a produtividade é a falta de comunicação clara entre os profissionais envolvidos e também o cliente. Então isso desperdiça muito tempo com reuniões pouco produtivas e com todo um processo de não gerenciamento correto das atividades. E por fim, a falta de administração de tempo, que isso seria óbvio, né? Muito do seu tempo não são priorizados para as coisas que importam, né? Os elementos que são mais repetitivos são feitos pelos arquitetos e não feitos pelos seus colaboradores. Então me conta aqui no comentário se você passa alguns desses problemas, se você tem algum desses problemas de atividade. Se tiver alguma dúvida ou comentário, fique à vontade para colocar aqui no nosso chat. Porque a produtividade na arquitetura é tão importante, pessoal, para construir uma carreira de sucesso. Bom, primeiro, um dos pontos fundamentais dos arquitetos que a gente tem que levar em consideração é atender os prazos dos clientes, né? Os arquitetos muitas vezes dilatam muito suas entregas, dilatam esse tempo de entrega, e isso o que faz? Faz com que nós não atendamos a necessidade do cliente. E se vocês quiserem ter sucesso na carreira, vocês têm que atender às necessidades do seu cliente, no prazo necessário do seu cliente. E dessa forma, você economiza recurso, tempo, dinheiro, esforço, noite, saúde e aumenta a sua lucratividade, diminuindo as horas trabalhadas por projeto. Então, isso é fundamental para que a gente tenha realmente resultado. Se a gente for pensar um trabalho análogo, um restaurante, por exemplo, se o restaurante não tem processo, a cada prato ele tem que deixar tudo preparado, ele tem que retomar, ele tem que cortar a cebola, ele não faz toda a preparação prévia, né, de preparo de todos os ingredientes, para no momento os pratos saírem com muita velocidade. Então esse planejamento e essa gestão que as empresas fazem, a indústria faz, o serviço faz, os arquitetos ainda estão engatinhando. E esse é um processo que tem que ser desenvolvido e é pouco comentado na nossa área de trabalho. E é isso que nós estamos falando aqui. Então, fica nessa live até o final que eu vou falar das 4 formas de você aumentar a sua produtividade na arquitetura. E muitas vezes essas dicas são esquecidas pelos arquitetos. Então, onde as pessoas erram na produtividade? Muitos arquitetos erram por esperar o melhor momento para implementar soluções mágicas e soluções com mudanças drásticas. E esse processo de mudança, de ganho de produtividade, é um processo metódico, é algo que deve ser constantemente analisado, certo? Ele não pode ser uma magia, porque é um processo muito complexo desenvolver um projeto, e é muito importante a gente trabalhar nesse processo como um processo contínuo. O processo de produtividade é um processo contínuo. Olá, Tassi, boa noite, nossa aluna da nossa mentoria de artes aqui presente também. Estamos falando de produtividade, Tassi. E o segundo ponto que os arquitetos não levam em consideração, certo? Não se concentrar nas atividades mais importantes. Olha só que incrível. Os arquitetos muitas vezes fazem todo o processo, né, da produção, e muitas vezes fazem os processos repetitivos, aqueles processos não tão importantes. Então é importante fazer uma análise cuidadosa das atividades importantes para que a gente invista muito tempo nessas atividades e não nas atividades secundárias. E por fim, os arquitetos não priorizam o descanso. É fundamental. Como eu disse no início, a nossa empresa sempre priorizou o descanso, por isso nós terminamos sempre às 18 horas a nossa
nosso trabalho. Os clientes entendem, pessoal, os clientes entendem sim que a nossa empresa faz dessa forma, eles começam a respeitar, não ligam depois desse horário, e isso é muito importante, que a gente consiga entregar o melhor do que a gente pode dentro do horário. O médico não, né, a não ser que seja obstetra ou algum médico de outra área de urgência, eles têm um horário, o dentista tem seu horário, todos têm seu horário, todos os profissionais têm seu horário, o arquiteto também deve ter esse horário, e é uma forma de até o cliente respeitar você mais, né? Me diz aqui, se você já cometeu algum desses erros ou você tem feito esses erros de produtividade, porque esses erros é que realmente nos comem a nossa margem de lucro. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem observado. Aquela sensação que eu tentei tudo para dar certo, né, e não funcionou, vai deixando cada vez desanimado, distante do sonho de você viver da sua arquitetura. Mas não fique triste, porque a gente está aqui para falar de produtividade e construir a sua carreira de sucesso. Vamos lá, Tassi, vamos lá, Cami que está chegando aqui, o Anderson Matos. Vamos falar então do tema da nossa live, que é as 4 formas de aumentar a produtividade na arquitetura. Então, fundamental, uma coisa que nós fazemos há 33 anos, nós analisamos completamente o nosso processo de trabalho. É como falei dos restaurantes, se a gente não fica continuamente analisando o processo de trabalho para entender quais são os pontos críticos, os pontos a melhorar, a eficiência do processo, sempre nós vamos estar desperdiçando tempo, e isso é muito importante. Então identifica a oportunidade de melhoria e principalmente veja alguns pontos que eu vou detalhar aqui que são fundamentais. Na nossa empresa a gente tem uma coisa que é: analise sempre os pontos que matam, que são aqueles que vão te dar prejuízo ou vão machucar alguém. Que lesiona alguém, machuca, traz prejuízo físico, né? Então um erro de projeto que vai criar um acidente. Segundo, aqueles que criam despesas, né? Um desperdício de material, desperdício de mão de obra, ou algo que não vai dar certo na obra. Então todos esses pontos têm que ser muito observados, porque são os pontos que nós temos que colocar com muita clareza dentro do nosso processo de produção, para que não haja acidentes e que não haja um desperdício. E o terceiro ponto dos pontos que matam é fazer um projeto que ele evite o atraso de obra, né? Porque esse atraso de obra às vezes evita a abertura de uma loja, um lançamento imobiliário, uma inauguração de um estabelecimento, uma festa mesmo dentro de uma casa. Então, atrasar a obra é um péssimo negócio, é algo que vai deixar seu cliente muito bravo. Então, sempre os pontos que matam são esses, aqueles que realmente vão criar um grande prejuízo para o seu cliente. Então, esses vocês têm que dar muito foco, né? Outro ponto que tem que dar muito foco no processo, que é esse primeiro item, são os pontos repetitivos. Tudo que repete, vocês têm que deixar pré-fabricado. Legislação na mão, processo que repete no processo, bancos de materiais e acabamentos, tudo isso na mão, detalhes padrões, tudo isso, todo esse processo que repete, ter ele muito bem azeitado, muito bem preparado. E terceiro ponto da questão dos processos é o processo de relacionamento do cliente. A gente falou dos relacionamentos, qual o horário de atendimento que vocês fazem, qual o tempo que vocês vão dedicar para uma reunião, para não fazer aquelas reuniões infindáveis, e também fazer agendamento de visitas. Temos aqui o Saulo Suassuna, muito bom vê-lo aqui, nosso cliente maravilhoso, estava numa viagem pela Europa também aqui, visitando as variadas obras, e o Rafael também, tá aqui, Rafael Cardoso, amigão, muito bom ter vocês aqui, Saulo e Rafael. Mas vamos lá, estamos falando de produtividade para arquitetos, né? Hoje nós estamos nesse processo de auxiliar os jovens arquitetos ou arquitetos que querem entrar na carreira e viver da sua arquitetura, trazendo esses materiais aqui muito importantes para que eles possam desenvolver uma empresa de sucesso. Então, o segundo ponto aqui dos nossos 4 itens, né, 4 formas de aumentar a produtividade, o segundo é identificar as prioridades.
né? Muitas vezes a gente não foca naquelas atividades mais importantes e a gente fica fazendo tudo, né? Muitos arquitetos jovens tendem a fazer todos os processos dentro de um projeto e a gente tem que saber quais são os mais importantes para esse nós colocar nos olhos, e todos aqueles que podem ser delegados, delegar. Né? Não gaste tempo em processos repetitivos, processos que podem ser terceirizados, porque isso é um grande desperdício do seu tempo. Então identifique quais são as prioridades. Terceiro ponto, utilize ferramentas. Meu Deus, quantas ferramentas tecnológicas que estão aparecendo, são tão importantes, são tão rápidas, que economizam tanto tempo da gente, que a gente tem que usar. Então, para ferramentas tecnológicas que estão disponíveis para produtividade, para desenho, para trabalho simultâneo de arquitetura, então de várias equipes várias pessoas poderem trabalhar de forma simultânea. Nossa empresa, que ela é toda online, trabalha com 40 arquitetos, nós temos que trabalhar de uma forma muito coordenada, senão nós perdemos todo o nosso foco. Então é muito importante que a gente fique atento a todas as ferramentas tecnológicas que estão acontecendo, inclusive, as ferramentas de inteligência artificial que estão vindo aí para criar um grande estrago em várias áreas da economia. Então fiquem muito cientes disso. Além das de produtividade, saber também aquelas softwares de gestão de projetos que ajudam muito a simplificar o projeto, controlar os projetos, saber a quantidade de horas que vocês estão gastando em cada ponto do projeto e dessa forma aumentar a eficiência de vocês. E muito disso a gente ensina dentro da nossa mentoria na utilização de métodos ágeis, né? Então, como acelerar o processo de projeto, desde a ideação até executivo, fazendo todos esses processos que eles sejam ágeis dentro da sua empresa. E a quarta dica aí para ter mais produtividade. Sem dúvida, um dos pontos que se gastam mais tempo e mais tempo por criar retrabalho é a falta de comunicação. Muitas empresas estranham que nós entramos numa reunião às vezes com 4, 5 arquitetos, né? E isso é proposital. Por quê? Porque quando nós vamos fazer um projeto e um arquiteto assiste o briefing de um projeto, ele, para passar para os demais colaboradores da empresa, ele tem que desenvolver toda uma síntese. E quando toda a equipe participa da reunião, o que acontece? Todos ficam cientes de cada detalhe das necessidades do cliente. E isso ajuda sobremaneira, pessoal. Ajuda muito a fazer com que o projeto seja muito assertivo. Ele realmente busque as necessidades do cliente e atenda às necessidades do cliente. Então a comunicação tem que ser clara. A comunicação também entre equipe, a comunicação entre cliente e você. E principalmente, um ponto muito frágil do processo é a comunicação do seu projeto com os pedreiros, com as pessoas mais simples da obra, né, que tem que entender de uma forma muito clara o projeto em que nós estamos fazendo. Então, toda essa comunicação é um processo fundamental para nós termos sucesso na nossa eficácia dentro do nosso projeto. E no quinto item aqui, uma dica bônus, é investir na formação contínua. Sem dúvida, com a formação contínua, isso é fundamental no nosso processo de desenvolvimento dentro da arquitetura. E manter atualizado em relação ao mercado, as práticas de gestão e tecnologias que estão acontecendo por aí. Isso contribui para o aumento de eficiência e aprimoramento da qualidade dos projetos. Grande João Harter chegando aqui, Maria Paula, amigo João, tudo bem? Vamos lá, estamos falando de produtividade na arquitetura, João. E é por isso que, além do conteúdo grátis que a gente está oferecendo aqui para vocês, a gente está fazendo a mentoria de artes, né, com os meus alunos, né? A mentoria começou há 2 semanas e já estamos aí com um desafio, João, em fazer com que eles desenvolvam aí uma meta de faturamento em 3 meses, né? Isso é muito bacana. Então muitos arquitetos estão se sentindo perdidos, né? Não sabem que caminho seguir, quais escolhas a fazer, por onde começar, e dentro dessa mentoria ele tem acesso do passo a passo detalhado para viver da arquitetura e construir essa
carreira de sucesso. E a segunda turma do The Art já vem por aí, então fiquem atentos. Mas antes disso, amanhã nós vamos ter um encontro marcado às 20 horas, né? Como eu disse, as nossas lives vão continuar, apesar de elas terem terminado no ciclo da primeira turma do The Arts, nós vamos continuar por pedidos, né, de vários arquitetos que gostaram desse conteúdo. Então nós já vamos fazer amanhã, às 20 horas, nós vamos falar de mercado e tendências, né? Então amanhã o tema vai ser como identificar oportunidades de negócio na arquitetura. Então vai ser um tema muito interessante para você que quer ampliar sua área de atuação dentro da arquitetura. Se você gostou desse conteúdo de hoje, deixa um comentário aqui e eu quero saber o que você vai colocar na prática do que foi ensinado aqui para aumentar a sua produtividade na arquitetura e principalmente ter tempo livre para a qualidade de vida da sua vida. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês e comunicando que nós vamos retomar as nossas lives, né, para que a gente possa cada vez mais fazer com que você, arquiteto, possa viver da sua arquitetura. Obrigado a vocês do Instagram, obrigado a vocês do YouTube e vamos lá agora para amanhã com a próxima live aí falando de mercado. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.